Graças a Deus, estamos de volta para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Ainda no capítulo 19, versículos de 1 a 10 de Lucas, estamos descobrindo na vida de Zaqueu algo precioso que deve ser aplicado às nossas vidas. Estamos agora aprendendo alguns detalhes do texto, como acontecimento que aconteceram na vida deste homem Zaqueu após a sua salvação. Na mensagem anterior, nós aprendemos que ele descobriu o valor da alma, descobriu Jesus. Agora, nós vamos, na mensagem de hoje, aprender o terceiro acontecimento que aconteceu na vida deste pequeno homem chamado Zaqueu, assim a Bíblia o chama. O capítulo 19, versículo 9, diz o seguinte: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Deus, na pessoa de Jesus, estava neste momento selando a alma de Zaqueu. Estava legitimando a alma de Zaqueu, tomando-a como propriedade peculiar dele. Não é interessante? Portanto, este é o terceiro grande acontecimento na vida deste homem, que pode ser também o acontecimento hoje na sua vida, na vida daqueles que precisam de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Então a alma de Zaqueu estava sendo legitimada, selada, sendo recebida por Deus em Cristo Jesus como uma propriedade. Aqui a palavra receber tem sentido, porque nós somos recebidos por Deus na pessoa de Jesus. E aqui neste momento da história da vida de Zaqueu, ele estava sendo recebido por Deus na pessoa de Jesus. A Bíblia Sagrada fala muito claramente sobre este assunto. Portanto, Zaqueu, a partir desse momento, passava a ser uma propriedade do Senhor. Olha o que Paulo escreveu no capítulo 1 da epístola escrita aos Efésios, no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No verso 4 ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Verso 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E o texto continua mostrando que Jesus é o perdão dos nossos pecados, é a remissão da nossa alma, mas Paulo está aqui focando o louvor, a glória, a honra ao Senhor Jesus Cristo, por ter sido a pessoa usada por Deus para vir ao mundo, para nos fazer feliz. Zaqueu foi o homem que descobriu esse tesouro, e agora sua alma está sendo selada com o Espírito Santo da promessa. Olha o que Paulo diz nos versos 13 e 14 desse capítulo 1 da Epístola aos Efésios. Ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo está dando aqui para nós uma grande lição de como Deus sela, legitima uma alma redimida. Ele diz: depois que ouvistes a palavra da verdade. Zaqueu ouviu a palavra da verdade. Depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação. Jesus vindo ao mundo, Jesus vivendo neste mundo, fazendo a maior de todas as obras entre os seres humanos, Jesus morto, sepultado, ressuscitado, ascendendo-se aos céus e prometendo voltar um dia para nos buscar. Isto é o evangelho da salvação. Resume apenas e unicamente em Jesus.
Por isso que Zaqueu empreendeu tempo, esforço para conhecer Jesus, para saber quem era Jesus. Mas uma coisa interessante é que ele, na busca de conhecer quem era Jesus, ele acabou, na verdade, ao invés de saber quem era Jesus, ele acabou conhecendo Jesus. E não só conhecendo, mas recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora ele estava sendo declarado salvo, a sua alma agora estava sendo selada, porque Deus, na pessoa de Jesus, pelo Espírito Santo, selava a sua alma. Depois que ele ouviu a mensagem do Evangelho, depois que ele ouviu a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e tendo crido no Evangelho que é o próprio Jesus, a palavra de Deus escrita hoje para nós e pregada, inclusive neste momento, ele agora é selado com o Espírito Santo da promessa. O versículo 14, Paulo termina dizendo o seguinte: o qual, referindo-se ao Espírito Santo, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da redenção, ou da nossa redenção, da nossa herança, desculpe, vou repetir o versículo, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Está vendo por que Zaqueu, na mensagem anterior, nós aprendemos que agora ele podia dormir em paz, sabendo que o seu corpo um dia seria ressuscitado, transformado semelhante ao corpo de Cristo. Agora, pelo selo do Espírito Santo, ele tinha certeza absoluta que era uma propriedade de Deus. No dia da redenção do corpo, que é a salvação, a libertação total da presença do pecado e do mundo nas nossas vidas, ele estaria então também sendo redimido, levado para a glória, como possessão adquirida por Deus na pessoa de Jesus. Aquele que procurava Jesus, então foi encontrado. Não apenas encontrado, mas redimido, selado, justificado agora como filho de Abraão, isto é, filho da fé, filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Emocionante quando a gente vê isto na vida de Zaqueu. A vida de Zaqueu agora estava nas mãos de Deus. Ele agora era uma propriedade peculiar de Deus. Deus habitava nele, ele servindo ao Senhor, vivendo para o Senhor, enquanto Deus e Jesus agora habitavam nele. Nós temos isso na Bíblia Sagrada. João capítulo 14, faço questão de ler esse texto, que é muito interessante. João, no capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, olha o que disse Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Não é surpreendente? Não é de se desejar isto? Zaqueu desejou, procurou e achou. Agora Jesus e Deus habitavam nele. Ele se tornava morada de Deus em espírito naquele momento. Ele era selado pelo Espírito Santo, mas era também morada do Espírito Santo, de Deus e Jesus, porque aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Mas aquele que tem o Espírito, Deus e Jesus virão e farão nele morada. Portanto, Zaqueu agora não era apenas um homem declarado salvo. Zaqueu agora não era apenas um homem que havia descoberto o valor da vida, mas ele agora era uma propriedade de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Meu querido, existe algo mais importante na nossa vida de pecadores do que ter essa certeza? E essa certeza está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha o que João disse também no capítulo 10 do Evangelho. Ele disse também algo muito importante aqui, capítulo 10, versículo 28 a 30. Jesus Cristo disse: dou-lhes a vida eterna e nunca mais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. E ele termina dizendo: eu e o Pai somos um.
Zaqueu não estava apenas agora sendo propriedade de Deus ou morada do Espírito Santo, mas ele agora tinha sido declarado por Jesus uma pessoa salva eternamente, sem a possibilidade de perder a sua salvação. Zaqueu estava seguro. Zaqueu estava agora dentro dos preceitos bíblicos, da própria vontade de Deus, para a honra e glória do nosso grande Deus. É claro que tudo isso na vida de Zaqueu está redundando para a honra e para a glória de Deus. Tudo é para ele, porque tudo vem dele e tudo é por ele. Glorificado seja o nome de Deus pela vida deste homem que nos deixou grandes e preciosas lições. Eu quero terminar mais uma vez orando e o meu desejo, meu amigo, é que você esteja desejando, como Zaqueu, conhecer este Jesus, que pode fazer também você morada, te dar a certeza absoluta da salvação e te selar com o Espírito Santo da promessa, fazendo para ele propriedade peculiar. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela grande e eterna salvação que temos na pessoa de Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de poder estar espalhando a mensagem da salvação, anunciando Jesus através da pregação da Tua palavra. Meu Deus, que essa palavra possa falar ao coração daqueles que me assistem, inclusive neste momento, através desta mensagem gravada. Que o Teu Espírito esteja transformando a sua vida, colocando o desejo profundo de conhecer Jesus e que eles o façam, recebendo como Salvador pessoal. Que eles e suas famílias sejam abençoadas com a bênção maior, a bênção da salvação. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por mais uma vez me assistir. Prometo, se Deus permitir, voltarmos trazendo outras mensagens ainda baseados nesse texto, porque é muito rico e Deus ainda tem muito a falar conosco. Por favor, mais uma vez peço, continue orando por mim, enquanto aqui estou falando com vocês e também orando por vocês. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.